Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Prazer falar contigo. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, uma análise da partida, né? Da atuação da equipe e o que o senhor falou, o que o senhor trabalhou com esses jogadores para que a postura que iniciou o jogo ou durante toda a partida fosse diferente do que o Grêmio vinha apresentando. Boa noite a todos. Eu acho que o mais importante foi exatamente a gente ter muita intensidade nesses últimos. Desde que eu cheguei a Porto Alegre, eu vivenciei muita coisa, né? E nós tivemos que, de repente, filtrar aquilo que seria importante, né? De muitas informações, para que a gente tivesse realmente um time disposto em campo com a intensidade que foram esses 2 últimos dias. E eu vejo que nós acertamos em muita coisa. Foi fundamental eu ter chegado na sexta-feira de manhã, até para que a gente tivesse os 2 treinos, e isso foi um ajuste que fizemos com o Marcelo Oliveira e com o Diego, que eu estou aqui até de forma bem espontânea, dando os parabéns a eles, porque eles insistiram com a minha vinda, né? E a partir do momento em que a gente mergulhou naquilo que era o dia a dia do Grêmio, a gente pôde perceber algumas coisas, e entre elas aquilo que seria importante para o jogo de hoje. Você pedir intensidade para uma equipe que vem de uma sequência de jogos, que tem tido nas suas partidas, né, um abalo emocional, porque em todas as partidas há uma cobrança muito exagerada. Então, nós, de certa forma, conseguimos estabelecer que o emocional seria o ponto fundamental de ser acertado. Nós não tivemos tempo para mexer na parte tática, em sistema de jogo, mas tivemos muita conversa com os atletas. Eu acho que isso foi fundamental, até mesmo com a chegada do Serginho Vasquez e do Denis Abraão, porque a gente até exagerou, entre aspas, na conversa com os atletas, mas foi de fundamental importância, porque isso acabou fazendo a diferença. Chegando mais dentro da partida, respondendo mais especificamente, eu acho que o Grêmio hoje jogou com a alma que o torcedor quer ver. O torcedor que foi fundamental hoje, que foi até o centro de treinamento ontem, nos incentivar, ele acabou vendo aquilo que ele quer ver, e o que todos nós gostamos de ver numa equipe de futebol. Um time bem organizado no primeiro tempo, que soube reter a bola a hora que precisava, que soube ser agressivo nos momentos certos, até voltou dessa forma no segundo tempo, mas acabou caindo um pouquinho de produção, o que também é normal para uma equipe que buscou o resultado, que abriu uma certa vantagem na partida. Então, tudo isso faz parte do momento que cada um vive aqui dentro. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque nós queremos que seja a retomada do Grêmio no campeonato, né? Então, nós mostramos que o time pode jogar mais, ser mais agressivo, ganhar as partidas que realmente precisa, para que a gente possa sair dessa situação que ainda é incômoda. Mancini, a sua primeira escalação como técnico do Grêmio recuperou alguns jogadores, né? O Paulo Miranda, o Jean-Pierre como titular. Eu queria saber como é que foi para você, nesses 2 trabalhos, fazer essas escolhas. Com base em que informações você nominou cada jogador para entrar em campo hoje contra o Juventude? Nós tivemos uma conversa na sexta-feira, das 8 às 11h30 da noite, com toda a comissão, com o Marcelo e com o Diego também, e ela foi fundamental, porque era importante naquele momento a gente saber em que pé estava toda a pressão, quais os atletas que vinham jogando, analisamos cada um individualmente para que eu tomasse a decisão. E a decisão, é óbvio, que ela talvez não contemple a maioria dos torcedores, da imprensa, porque muita gente deve ter pensado, tá, mas por que fulano
por que esse e não aquele? Porque também entra a intuição do treinador, é óbvio, né? Eu já conhecia todos os atletas, embora com pouco tempo ainda de casa, mas era importante que a gente colocasse também na escalação um time de força, um time de imposição, muito diante daquilo que eu vejo nos atletas de enfrentá-los, não pela convivência do dia a dia, porque eu não tenho essa convivência ainda. É importante que nessas 2 semanas abertas agora, a gente consiga se aproximar muito mais e com isso obter informações importantes, mas a informação das pessoas que estão no Grêmio foram fundamentais para que a gente pudesse escolher esses 11 que iniciaram a partida. Boa noite, Mancini, parabéns pela estreia com vitória aí na Arena. Com 2 treinos e um jogo, pelo que você viu, pelo que você observou inicialmente, esse esquema utilizado hoje, com 2 zagueiros e não 3, com 2 volantes, o articulador clássico, o Jean-Pierre, e a figura do centroavante fixo, é um esquema que te agrada com o que o Grêmio tem à disposição? É algo que, numa análise inicial, pode ser o teu esquema? Olha, é uma pergunta interessante, porque a partir do momento que você tem um time ajustado, você consegue jogar em qualquer sistema, seja com 2 zagueiros ou com 3, com um volante ou com 2, ou com 2. O mais importante é você qualificar o teu elenco para jogar com variações, né? Eu já joguei em vários clubes com sistemas diferentes e todos eles funcionaram e alguns não funcionaram. Acho que depende muito da aceitação do atleta diante de algumas variáveis, entre elas as duplas, né? Às vezes uma dupla de zagueiro não combina, às vezes a hora que você joga um terceiro zagueiro numa dupla que não combina, você acaba achando aquele que faz a diferença e passa a funcionar, ou uma dupla de volantes. Hoje, especificamente no jogo de hoje, eu havia enfrentado o Juventude há 1 semana atrás, ainda no América Mineiro. E eu sabia que o Juventude jogava com 2 volantes e um meia. Então, eu escolhi jogar com 1 volante e 2 meias, porque eu queria agressividade, eu queria um Grêmio jogando para vencer a partida, para sair na frente, para não sofrer, para trazer o torcedor e o estádio a nosso favor. Então, ao longo do tempo, a gente vai ter a noção de qual esquema se encaixa melhor, mas para a partida de hoje e talvez para as próximas, a gente ainda faça ajustes até que seja definido por eles mesmos em campo aquilo que deve ser feito. Mancini, tu citaste aí nas respostas anteriores a questão da intensidade, que foi bem diferente que a gente viu o Grêmio hoje, bem mais intenso, e tem também a questão das 2 semanas abertas, como tu citaste aí agora há pouco, que tem pela frente aí. Será possível manter esse nível de intensidade na maioria dos jogos, ou essa intensidade foi algo que hoje aconteceu muito pela tua estreia, pelo momento, pelo torcedor de volta em bom número, que foi bem diferente dos outros 2 jogos? É possível manter esse nível de intensidade para a sequência que o Grêmio tem? Então, é possível sim, né? O Grêmio vem de uma sequência de jogos, assim como as outras equipes do Brasileiro, e talvez hoje a gente não tenha conseguido manter essa intensidade para o segundo tempo em função do desgaste natural, pela ansiedade, por uma série de coisas já citadas aqui. E é óbvio que o torcedor ele jogou junto com o time hoje. Ele também ele foi determinante para construir o resultado, né? Mas também a gente tem que entender. A partir do momento em que nós tivermos 2 semanas, talvez a gente consiga fazer com que o time seja intenso assim diante do Atlético Goianiense e na semana que vem. Porém, depois disso, a gente tem jogos em sequência de quarta e domingo. Aí nenhuma equipe consegue manter a intensidade, porque é muito desgastante com as viagens que nós temos no país, com pouco tempo de recuperação. Então, enquanto tiver dando para botar intensidade, a gente vai botar intensidade, porque eu gosto de futebol com intensidade, com agressividade.
Eu encontrei um time de muita qualidade, que gosta da posse de bola, mas que também tem que jogar em transição, que também tem que ser intenso nos momentos onde o adversário permite, onde você é superior, você tem que fazer o resultado. Essa intensidade citada por você, hoje ela nos deu a garantia de virar com 2-0 e de fazer o terceiro gol. Aí depois é natural que quando você é muito intenso no começo, você perca um pouco na segunda etapa, que foi o que aconteceu. As substituições, elas não conseguiram manter a intensidade da equipe, que é um outro fator. Então, tudo isso, nessas 2 semanas abertas agora, a gente vai tentar corrigir. E algumas coisas que eu já vi as imagens agora no vestiário e que serão mostradas aos atletas. Então, alguns errinhos básicos que não é nada difícil de ajustar, como você encostar no cara dentro da área. Se nós tivéssemos encostado antes do cruzamento, nós não tomaríamos os gols. Então tem lances do atacar marcando, que é quando você está com a posse de bola no campo de ataque, a sua linha de zaga já tem que estar encaixada, porque caso perca a bola, você não tem um contra-ataque. Então são pontos fundamentais de uma equipe madura que a gente vai atacar a partir de agora. Mancini, boa noite. Eu queria que o senhor falasse da importância dessa vitória no vestiário. Como ficou o clima? Porque eu sei que a pressão vinha sendo grande em cima dos jogadores e até mesmo da diretoria. E hoje o torcedor literalmente abraçou o elenco e vocês, do staff, depois dessa vitória. E a outra curiosidade é a utilização do Elias, jogador que o torcedor também vinha pedindo bastante o aproveitamento dele. Essas 2 questões. Obrigado e boa noite. Olha, o ambiente, desde que eu cheguei aqui, que foi na sexta-feira, eu peguei um ambiente muito favorável. Eu tive a felicidade de chegar e de ver um grupo de jogadores, óbvio, que vive um momento difícil, assim como todos os funcionários do clube, mas em nenhum momento faltou sorriso no rosto. E já no sábado a gente viu uma diferença. Nós tivemos no sábado a oportunidade de conversar com o grupo de jogadores por cerca de 20 minutos e mostrar para eles como que um pouquinho o Mancini, o Regis, o Lucas, o Cláudio, que são aqueles que chegaram agora, assim como o Serginho e o Denis também tiveram a oportunidade de falar. Então é importante para que neste momento a gente construa o nosso dia a dia. Assim como eu acabei de citar que a construção de uma equipe dentro de campo ela se dá através de esquema, de comportamento tático, fora de campo também. Você constrói o seu dia a dia. E hoje eu já vejo um ambiente muito mais leve, principalmente depois da vitória, porque todo mundo estava feliz, pulando, festejando, comemorando, e tem que ser assim, porque nós fizemos um pacto que daqui até o final do campeonato é um outro campeonato para a gente, onde a gente vai ter que somar o maior número de pontos possíveis para tentar rapidamente sair dessa situação incômoda. E para isso você tem que suar, você tem que trabalhar, mas tem que comemorar também, porque todos os pontos são muito difíceis. Recentemente, Mancini, o Grêmio venceu um jogo que parecia emblemático para sair dessa situação, que foi o jogo com o Flamengo no Maracanã. Por ser o Flamengo, venceu 1-0 lá. E depois as coisas não conseguiram se estabilizar. Dentro desse contexto, eu te pergunto, qual é a prioridade do trabalho de vocês para depois de uma vitória como essa? O que vocês vão atacar de cara nessa semana aberta que vocês vão ter para conseguir uma sequência? Obrigado. Não tenha dúvida que o planejamento é o seguinte, era vencer a partida diante do Juventude. Nós teremos agora 2 semanas abertas de treinamento, onde eu vou poder, não radicalmente, porque nós não temos tempo para isso, mas alterar algumas coisas que estavam sendo feitas e aos olhos do treinador, aquilo que eu acho que é o ideal para uma equipe de futebol. É óbvio que quando você ganha uma partida de expressão, e você citou essa do Flamengo no Maracanã, gera uma série de otimismo. E aí, quando isso não se confirma no próximo jogo, também gera o pessimismo. E a gente tem que conviver com tudo isso. Nós vencemos a partida, mas estamos com os pés no chão.
Agora no vestiário eu tive a oportunidade de conversar com os atletas e falar exatamente isso para ele. Foi a primeira batalha apenas, ainda faltam muitas batalhas. Então nós sabemos o quanto foi importante a vitória de hoje, o peso que todo mundo tirou das costas, mas a luta continua. E eu estou aqui vigilante para saber e para mostrá-los para que a gente não caia em nenhum tipo de armadilha. E talvez as armadilhas que estiveram lá atrás não estejam, porque todo mundo está alerta. Eu tenho gente qualificada dentro do clube, ex-atletas, pessoas do meio do futebol, para exatamente chamar a atenção, para coibir qualquer tipo de entusiasmo, porque neste momento a gente está numa guerra e nós temos que triunfar. Boa noite, Mancini. Eu queria te perguntar exatamente o que tu quer tirar do Jean-Pierre no time. Tu já teve alguma conversa com ele? O que tu pensa do futebol dele? Tu falou muito de intensidade física, de transição rápida também, ainda que, né, tu falou, o elenco gosta muito da posse da bola. O que tu quer tirar do Jean-Pierre? Tu já teve alguma conversa com ele? Obrigado. Olha, já tive com ele e com todos os outros atletas. Nesse pouco tempo já deu para falar com a maioria dos atletas, né? E eu acho importante a gente tentar o máximo, e essa é uma das funções do treinador também, melhorar o seu atleta, né? Não é simplesmente vencer partidas, você vence partida porque trabalha e constrói a vitória, você é merecedor daquilo, mas eu também tenho dentro da minha pasta de treinador que melhorar o jogador. Eu vejo o Jean-Pierre com uma técnica acima da média, ele só precisa acelerar um pouquinho mais o jogo em determinados momentos, porque quando ele pisa na bola e faz a cadência do jogo, você vencendo a partida é o correto. A partir do momento em que o adversário está preparado para subir as linhas de marcação, nós temos que acelerar o jogo. Então isso também é treinado, não é só pedir para o atleta. Pedir fica muito fácil, eu quero que o time jogue dessa forma. Você tem que treiná-lo para isso, você tem que fazer o específico do atleta ao longo da semana para que ele possa desenvolver. Não adianta eu pedir um time de transição se eu dou ao longo da semana um treino de posse de bola. Eu não vou ter isso na partida mesmo que eu implore. Então, o jogador nada mais é do que a resposta daquilo que é feito ao longo da semana. E para cada um dos atletas eu já bati o olho e já vi que tem algo a melhorar. Então nós vamos atuar em cima disso. Por isso que nós temos uma equipe grande, que é exatamente para que cada um faça a sua função ao longo da semana e a gente consiga esses acréscimos com todos eles. Boa noite, Mancini, parabéns pela vitória. Mancini, a gente sabe que o treinador no futebol brasileiro precisa de tempo para fazer o time andar com a sua cara, mas que raramente o futebol brasileiro dá esse tempo para o trabalho se desenvolver. Tu chega no Grêmio com a corda no pescoço, o clube precisando desesperadamente sair de uma situação muito complicada, ou seja, tem uma pressão muito maior do que um trabalho que já normalmente tem nesse futebol brasileiro. Como é que é trabalhar com essa pressão maior ainda do que o normal? Olha, é fundamental falar sobre tempo, né? Muitas vezes você assume um clube e você sabe que você vai ter um tempo X para elaborar aquilo que vai ser mostrado ao longo do tempo, né? Nessa situação nós não temos tempo e eu já vim sabendo disso. Eu vim sabendo que nós temos 2 semanas abertas, que é o meu período de treinamento, e depois jogos de quarta e domingo até o final do ano. Nesse momento eu não tenho tempo do meu lado, mas eu tenho o lastro de cada jogador, porque todos os jogadores do Grêmio, eles não iniciaram a atividade de atleta nesse ano, eles têm um laço, cada um deles, e a gente conta com isso também. É importante quando você mostra alguma coisa, você aponta, que todos eles tenham na memória de cada um aquilo que eu estou pedindo, e dessa forma a gente vai construir uma forma de jogar que seja eficaz para sair dessa situação incômoda. A partir do momento em que você tem tempo, vamos supor que a gente estivesse no começo do ano, aí você planeja por mês, por trimestre, por semestre, mas neste momento não. Nós temos realmente que atacar o nosso maior adversário, que é a situação incômoda, para que a gente possa somar os pontos necessários.
Boa noite, Mancini. Parabéns pela vitória. Mancini, enquanto o Jean-Pierre esteve em campo, o Grêmio teve o controle parcial do toque de bola, né? Aquela equipe que sempre gostou de tocar a bola durante o jogo. A saída do Jean-Pierre, o Grêmio perdeu um pouco no meio de campo a bola, e até pelo Alisson não ter as mesmas características. Por que não a utilização do Campaz ali, que veio para ser esse jogador de meio de campo? E uma segunda pergunta, Mancini, como trabalhar essa questão da bola aérea, que os dois gols do Juventude foram muito parecidos, né? Eu até já citei aqui que o lance dos 2 gols foram um lance onde a gente deveria ter marcado antes, né? A saída do Jean-Pierre, ela se deu ao fato que naquele momento eu queria exatamente um ataque mais rápido para que a gente pudesse surpreender e chegar ao 4º, 5º gol. A substituição ela não foi de maneira alguma em qualquer outro sentido. E a não utilização do Campaz é exatamente porque eu estou há 2 dias no clube, ainda não conheço o jogador, já vi jogar, mas é importante que nessas 2 semanas agora a gente tenha tempo suficiente para conhecer todo mundo do grupo, né? Eu poderia ter feito a entrada do Campaz e ter tomado os 2 gols da mesma forma, né? Não é isso que fez com que a gente tomasse 2 gols, e sim o fato da gente ter sido muito intenso no começo do jogo e ter perdido um pouco. Faltavam 10 ou 12 minutos lá, eu tinha 4 jogadores, tinha apenas mais uma substituição, e tinha 4 jogadores pedindo para sair, fruto da intensidade citada. E só para corrigir, que lá atrás me fizeram uma pergunta sobre o Elias e eu acabei não respondendo. O Elias é um jovem que vem muito bem no Sub-23, que me mostrou nesses 2 dias de treinamento uma finalização e uma mudança de direção muito boa, então por isso a utilização dele. Obrigado a todos.